In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na segunda-feira da quinta semana depois de Pentecostes, celebrando a solenidade da Natividade de São João Batista. Então, sim, São João Batista pode nos servir emblematicamente de exemplo para aquilo que nos acontece. Vejam, queridos, tudo isso para nós hoje parece tão claro, tão fácil, né? Tão fácil. Está aí na Bíblia, nas Escrituras. Mas naquele tempo se viviam as Escrituras, não se escreviam. E aí precisava de discernimento. Vejam as perguntas: quem sou eu no plano salvífico de Deus? Quem sou eu no plano salvífico de Deus? Quem sou eu? Imagine essa pergunta para o menino, para João Batista. Quem sou eu no plano salvífico de Deus? E tem também a pergunta: quem és tu? Quem sou eu? Quem és tu? E essa pergunta, essa segunda, dirigida a Jesus, pode amargar o coração. Estou lembrando, claro, de João Batista no cárcere lá de Herodes, que mandou os seus discípulos perguntar: és tu aquele que nós esperávamos ou devemos ainda esperar outro? És tu o Messias ou devemos esperar outro? Quem és tu? Quem sou eu? Quem és tu? Digo que a primeira pergunta desimporta. Porque em relação a si mesmo, cada um tem que se esforçar de, sobretudo, seguir os mandamentos de Deus, fazer a sua vontade assim como ele a vê claramente no dia a dia, e tentar ir discernindo e fazendo-se diante de Deus. E lutando para corresponder ao desígnio divino que Deus tem a respeito de cada um desde o início. Então, a primeira pergunta: quem sou eu? Respondemos assim, esforçando-nos o máximo que pudermos para discernir Deus, a sua palavra, a sua vontade, os seus desígnios, o que ele tem para a nossa história hoje, o que está acontecendo, o que devo eu fazer, como devo viver, como devo responder ao chamado divino. Então, vai se respondendo a essa pergunta: quem sou eu? Mas eu estou pensando, queridos, em como discernir os grandes personagens do nosso tempo. Tem que discernir até o tempo que vivemos. Tem esta ainda, né? A dificuldade de discernir o tempo, digamos assim, bíblico que nós vivemos. Que tempo bíblico é aquele que nós enfrentamos? Isso é uma pergunta de fundo. Estamos mesmo no fim dos tempos? Quanto ainda falta para o fim do mundo? Isto é, a renovação de todas as coisas, o novo céu e a nova terra? São perguntas... Tem a pergunta: quem é? E esta é uma grande pergunta sobre os personagens do fim dos tempos. Quem é, afinal, o falso profeta? Quem é, afinal, o anticristo? São perguntas
tremendas, que nós temos que responder. Não podemos mandar ninguém ir lá perguntar para o antipapa Francisco: és tu o falso profeta ou virá um outro depois? Mas tem muita gente dizendo que não é ele o falso profeta, não discernem que ele seja o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Até muitos podem dizer: não, é um falso profeta, ele está aí com o discurso do mundo, não sei o quê, mas são tantos os falsos profetas, são tantos os falsos profetas. Discernir quem é o falso profeta por antonomasia, aquele de Apocalipse, capítulo 13, 11 e seguinte. Aí é difícil. Aí é difícil. Quem tem a coragem de levantar-se e dizer hoje, com toda a clareza e força, que Francisco, bom, já começa a dizer que ele é um antipapa, né? Mas eu ouço essa gente falando e pregando boca fora, sem grande responsabilidade, me desculpe, mas é sem responsabilidade, dizendo as coisas assim, com autoridade, tantos com a autoridade de Maria, hein? Cuidado, hein? Com a autoridade de serem videntes de Maria. Que coisa, hein? Mas dizendo assim, facilmente, boca afora, que Francisco, porque Francisco é papa e pronto. Parece que nunca ninguém lhes falou que na história da igreja já houveram outros 37 papas, e esses, como Francisco, nunca foram papas e ponto. Essa é a doutrina da igreja, essa é o entendimento teológico e jurídico canônico. Mas assim, ficam se arvorando aí como se grandes doutores fossem. E olha, reverberam quem diga-lhes o contrário. Reverberam quem diga-lhes o contrário. Mas a que serve? Serve a deixar o povo ainda mais na ignorância, a continuar na sua teimosia de não reconhecer que Francisco é um antipapa e que ele é o falso profeta. Então o povo fica pensando que ele é o papa da Igreja Católica. Aí é devoção, né? Nós temos devoção pelo Romano Pontífice, sempre tivemos. Aí é devoção, e não pode dizer uma palavra, nem desrespeitar um documento, nem. Mas como discernir? Eu tenho aí no YouTube, no meu canal Comunidade Quíria, eu tenho ali, só basta colocar falso profeta que vai aparecer, né? Dois vídeos, eu acho, explicando detalhadamente quanto de fato Francisco é o falso profeta de Apocalipse 13, 11. Um vídeo que eu gravei há muito tempo, nem morava aqui ainda, né? Há muito tempo que eu gravei esse vídeo. Hoje, depois de 11 anos passados, alguém ainda não consegue ver que Francisco é o antipapa, que não virá outros papas depois dele. O último papa foi Bento XVI. O último papa foi Bento XVI. Francisco, nem por um segundo, jamais foi papa da Santa Igreja Católica. Sua eleição foi fraudulenta. Foi uma fraude. E ele preenche todos os requisitos. Ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Mas é preciso responder essa pergunta: quem és tu? Dizendo para Francisco: tu és o falso profeta. E esse é o tempo que vivemos. Olha, queridos, Israel está até hoje 2000 anos discernindo e respondendo errado à pergunta sobre Jesus: quem és tu? Devemos esperar outro? Eles estão ainda esperando outro.
É certo que essa gente não terá 2000 anos para esperar outro. Não terá mesmo. Não terá mesmo. Né? Se lhe cairá a realidade sobre a cabeça e não demora muito. E não demora muito. Mas é por isso mesmo que é preciso, é o grande desafio, nosso grande desafio, queridos. Nós precisamos discernir na nossa vida. Quem és tu? Quem sou eu? Nós precisamos discernir na nossa vida quem é esse homem, o antipapa. É preciso discernir. Assim como é preciso discernir muita coisa, quem é essa liderança, quem são essa elite mundial, quem é essas lideranças mundiais, a serviço de quem estão e tudo mais. Né? Tudo isso responde ao tu. Né? Mas cada um, responde agora ao eu. Cada um tem que responder. Né? E essa resposta é muito importante, inclusive para a própria salvação eterna. São tão poucas as vozes que estão dizendo, clamando, identificando e proclamando alertando o povo de quem é esse antipapa. Quem é esse antipapa que é assustador. E é por isso que chegaremos. Não, esse é o triste, eu digo, mesmo aqueles que se dizem da igreja remanescente, isto é, aqueles que se reconhecem, não digo que estamos no fim do mundo, porque não querem de jeito nenhum dizer isso também, e não entendem o que significa, mas esses que se reconhecem que estamos no fim dos tempos, nem a igreja, nem esses que se reconhecem como igreja remanescente, bom, aí nem sei dizer, porque vendo a leviandade com que alguns pregadores fazem as suas catequeses diárias, querendo que haja muitos e muitos anos daqui para frente, séculos e milênios. Tem gente que ainda está esperando pelo milênio, que já passou há quase 1000 anos. Né? Então, essa gente que prega assim tão irresponsavelmente, perdi o pensamento que ia dizer. Enfim, é tanta coisa. Mas estão deixando o povo na ignorância. Não precisa fazer nada. Sequer estamos no fim dos tempos. Sequer. Se tem tanto tempo assim, era esse o pensamento. Se tem tanto tempo ainda assim pela frente, mas que fim dos tempos é este? Se nós temos ainda séculos e milênios pela frente, mas então que fim de tempos é este? Que fim de tempos é este? Não é fim de tempos. Se nós temos mais tempo pela frente do que aquele que ficou para trás, então não é no fim dos tempos. Não estamos nem na metade dele ainda. Entenderam? Estão entendendo o pensamento? Deus, que coisa que enoja tem que estar respondendo a essa gente irresponsável. Enoja, me dá ânsia de vômito. Ouvi-los e ter que ainda combatê-los. Mas ainda tem uma coisa mais grave, né? Tem uma coisa ainda mais grave. Quem não é capaz de discernir o tu de Francisco, como discernirá o tu do anticristo? E olha, esse será mais enganador ainda, porque mais encantador. Esse será mais enganador ainda, porque o tempo dele é mais curto. Francisco, temos ainda 11 anos, não conseguimos discernir. O outro teremos 3 anos e meio. Menos do que isso, porque no início será um doce de coco, um docinho de coco. Compreendem quanto é grave isto? E se agrava a dificuldade de reconhecer que o anticristo, quando for apresentado, porque não se reconhece quem é Francisco. E esse mesmo o apresentará. Mas então tudo se complica. Se complica enormemente. Olha o tempo que nós vivemos. Como é importante o discernimento desses personagens, queridos.
Quem hoje não reconhece, já disse tantas vezes, não me cansarei jamais de dizer, quem hoje teima em não reconhecer o tu de Francisco, quem é o tal de Francisco, quem é o falso profeta, não terá coragem de acusar e de reconhecer e de acusar o anticristo no meio do povo. E como digo, terá pouquíssimo tempo para divertir o povo e já o mundo já está caindo sobre as nossas cabeças, mas então ele virá com toda a força. A destruição da igreja já está feita e ele virá ainda para espalhar o restinho do pó que jaz no chão. O restinho do pó de igreja que jaz no chão, ele tratará de lançar ao vento. Então, queridos, nós estamos na situação de João Batista. É preciso discernir. Mas tem tanta gente que ainda prefere Herodes. Tem tanta gente que prefere ainda os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Tem tanta gente que prefere ainda Pôncio Pilatos. Tem tanta gente que ainda prefere eles do que Jesus. Não, mas eles são autoridade. Eles estão no trono de Moisés, sendo-se no lugar de Moisés. O próprio Jesus falou nisso, né? Francisco está sentado no trono de Pedro, ele não senta lá, ele não gosta de sentar no trono de Pedro, mas está lá, no lugar dele, como se fosse, como se estivesse. E agora? E agora? E agora? E agora? Pobre povo, que fica na ignorância, na cegueira, lançado e conduzido por tanta gente, por tanto vidente, confidente, não sei o que ainda, que não tem a força, a coragem, a macheza, as calças, eu uso batida, para dizer que quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Valha-nos João Batista, sua força, sua coragem, sua penitência, sua oração. Valha-nos o seu discernimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.